Nós acabamos, senhores senadores, senhoras senadoras, de fazer um acordo com os líderes partidários no sentido de que nós façamos a inversão da pauta. Deixemos para amanhã a votação da regulamentação dos empregados e empregadas domésticas. A regulamentação avançou bastante, mas nós ainda temos 2 pontos que precisam ser pacificados. O primeiro é com relação à contribuição do INSS e o segundo com relação à multa do FGTS. Nós vamos hoje ainda começarmos essa discussão, mas só vamos concluí-la amanhã, quando definitivamente complementaremos a votação da regulamentação dos empregados domésticos. Essa, como todos sabem, era a última senzala brasileira. Não é? Há 2 anos nós promulgamos uma emenda constitucional estendendo aos trabalhadores domésticos do Brasil todos os direitos dos outros trabalhadores. Mas 4 direitos precisam de regulamentação: o FGTS, o salário família, o seguro-desemprego. E amanhã, quase 2 anos depois da promulgação, nós vamos exatamente concluir essa regulamentação da extensão dos direitos aos empregados e empregadas domésticas do Brasil. São hoje 1,5 milhão de empregados domésticos formalizados. Nós teremos um potencial de formalização de 7 a 8 milhões de empregados domésticos, e é evidente que há um equívoco com relação ao cálculo atuarial. É que os cálculos estão sendo feitos em função desse 1,5 milhão de empregados domésticos, e não dos 7 ou 8 milhões de empregados e empregadas domésticas, que os estímulos da regulamentação ajudarão a formalizar. De modo que amanhã, se Deus quiser, nós chegaremos a bom termo com relação a essa exigência da sociedade brasileira. Senador Delcy Amaral. Senhor presidente, primeiro registrar, esse é um projeto que o senador Romero Jucá trabalhou ao longo desses anos, é um projeto muito amplo. Evidentemente, hoje na reunião de líderes e também com o Ministério da Previdência, há divergências especificamente voltadas para a questão atuarial, senador Pimentel. Vossa Excelência que conhece muito bem esse tema como ex-ministro da Previdência, e nós vamos fazer um esforço grande, começar o debate hoje, vamos continuar amanhã, para que efetivamente nós tenhamos condição de votar esse projeto tão importante sobre o trabalho doméstico. Eu queria, senhor presidente, também aproveitar, dentro daquilo que já conversamos, especialmente com o senador Ferraço, que a gente não inicia ainda a discussão aqui de plenário da proposta de emenda à Constituição de número 33, porque, conforme acordado com o senador Ferraço, nós faremos uma reunião com o ministro da Justiça, com o ministro José Eduardo Cardoso, essa semana, para que depois a gente inicie o período de discussão dessa proposta de emenda constitucional, que é extremamente relevante e trata de um assunto que é preocupação de todos os brasileiros e brasileiras, que é a segurança pública. É só isso que eu gostaria de registrar, senhor presidente. Agradecemos a Vossa Excelência o procedimento também sugerido, e quero dizer que a decisão da mesa, como consequência dessa proposta de Vossa Excelência e da aquiescência de todos que estão participando da decisão, será exatamente o recomendado. E quero cumprimentar Vossa Excelência pela indicação de líder do governo nesta casa. Hoje nós tivemos uma reunião, Vossa Excelência participou dessa reunião e, como sempre, contribuiu para que ela chegasse a bom termo. Meus parabéns. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, tem acordo com a inversão de pauta para que nós possamos concluir a lei da arbitragem. Senhor presidente. Senador Lindbergh Faria. Parabenizar a decisão da gente transferir a votação para o dia de amanhã. Eu acho que há um longo espaço para negociações. Falei algumas das nossas preocupações nessa matéria.
Você sabe que o mais importante dessa PEC fantástica que foi aprovada nesse Congresso Nacional é colocar trabalhadores e trabalhadoras domésticas equiparadas a todas as categorias de trabalhadores do Brasil. E aqui há algumas preocupações. Você sabe, senhor presidente, que a Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso 1º, fala o seguinte: é garantido a todo trabalhador relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Como é que está na CLT? Para impedir demissão sem justa causa, na CLT está o seguinte: se for demitir sem justa causa, tem que pagar uma multa de 40% do FGTS ao trabalhador. Se a gente equiparou ao conjunto de categorias de trabalhadores, não é correto, na nossa avaliação, nós retirarmos essa multa de 40% do FGTS paga diretamente ao trabalhador. A outra preocupação é com o impacto na Previdência. A gente teve a presença na reunião de líderes do representante do Ministério da Previdência, que falava de um impacto de 700 milhões ano. Uma outra preocupação, senhor presidente, o Instituto do Sobreaviso, que existe na CLT, existiu no substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados, da deputada Benedita da Silva, o Instituto do Sobreaviso. É quando uma pessoa fica esperando 3 horas, por exemplo, olha, você espere aí que eu posso precisar de você e você viajar daqui a 3 horas. Aquilo dá garantias aos trabalhadores. Isso tem na CLT, não tem nesse relatório. E, por fim, um ponto que é muito importante, que foi acatado pelo senador Ana Amélia, mas o senador Romero Jucá já anunciou que vai fazer um destaque aqui em plenário, porque você tem um banco de horas. E a senadora Ana Amélia acatou a posição da deputada Benedita e diz o seguinte: nesse banco de horas, nós temos que fazer compensação de 3 em 3 meses. Pois bem, nós vamos defender essa proposta que está no relatório da senadora Ana Amélia, porque nós achamos que é um equívoco ampliar essa compensação de 3 meses para 1 ano. Então, eu acho que até amanhã nós vamos ter um longo caminho, porque a gente quer aprovar essa regulamentação dessa PEC sem tirar direito dos trabalhadores. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria mais uma vez comunicar à Casa, fiz isso hoje numa reunião que tivemos de manhã com os presidentes das comissões permanentes e à tarde com os líderes partidários, de que amanhã nós teremos às 11 horas aqui no Senado Federal uma importante sessão temática para discutir a crise e o desenvolvimento, com a presença do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, do economista Carlos Lessa, ex-presidente do BNDES, do economista Dark Antônio da Costa, e também professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Samuel Pessoa, doutor em Economia e professor da Fundação Getúlio Vargas, e do Fernando Veloso, doutor em Economia e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Essa sessão temática, como todos sabem, é importante para que nós possamos, no debate, confrontar pontos de vista. Nós vamos ter a presença do ministro da Fazenda e a presença também de ilustres economistas, para que nós possamos, aqui no Senado Federal, debater. Como todos sabem, a sessão temática é uma alteração que nós fizemos no regimento do Senado Federal para estimular a volta dos grandes debates a essa casa. Inicialmente, nós concederemos a palavra por 10 a 15 minutos a cada convidado. Em seguida, nós abriremos a palavra a todos os senadores para que a gente possa dar curso ao debate insubstituível, fundamental na circunstância que vivemos no nosso país. Senador Benedito de Lira. Presidente, só complementando o raciocínio de Vossa Excelência, eu tive a oportunidade de ler que Vossa Excelência anunciava que vamos fazer algumas sessões temáticas para analisar o projeto de terceirização. Já tem alguma informação, alguma data prevista, presidente? A sessão temática sobre terceirização estava marcada para a próxima terça-feira. Mas é evidente que há uma coincidência com a sabatina do indicado para o Supremo Tribunal Federal e nós vamos postergar por mais
7 dias, a definição da data da sessão temática sobre terceirização. Um tema também importante, fundamental. Eu queria, aproveitando a oportunidade, senador Benedito de Lira, reafirmar a decisão do Senado Federal de que decidirá sobre essa matéria. Há uma cobrança muito grande, é evidente que o Senado vai discuti-la pormenorizadamente, mas o Senado não recuará com relação a uma deliberação como cobra sobre isso a sociedade brasileira. Muito obrigado, presidente. Agradecemos a